Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que toda sorte de bênção dos céus possa estar repousando sobre a tua casa e sobre a tua vida. Estamos aqui para mais uma vez estarmos comentando um pouquinho desta poderosa, maravilhosa que é a Palavra de Deus. E quando falamos da Palavra de Deus, nosso coração se enche de alegria, porque Deus sempre fala com os seus servos. E tenho certeza que nesta noite Deus tem algo para mim e para você. Como você está diante da Palavra de Deus? Como eu estou diante da poderosa Palavra de Deus? Isto é algo que nós devemos estar sempre enquadrados com aquilo que o Senhor quer para nós. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito interessante. Por isso, eu quero que você venha comigo para a Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, e o versículo hoje de número 21. Quero falar com você a respeito de um assunto que é de suma importância para nossas vidas. Eu quero falar a respeito do perdão. Palavra esta maravilhosa, palavra esta linda, mas difícil de ser praticada. Então, vamos ler já então? Diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não é bastante interessante para a gente meditar nesse assunto? Porque quando o assunto é com a gente, isso eu estou falando porque eu me coloco também no lugar, nós como seres humanos, nós gostaríamos que o semelhante nos perdoasse. Quando erramos, queremos que as pessoas nos perdoem. Mas quando nós é quem somos ofendidos, quando é nós é quem somos até mesmo julgados, até mesmo alguém fala algo contra a gente, é tão difícil perdoar. Então eu costumo dizer que perdoar é algo que nós devemos colocar em prática sempre na nossa vida. Porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. E Ele disse para a gente pedir para Deus perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. E Ele nos ensinou isso na maior oração que existe na Bíblia. Outro dia a gente fala sobre esta oração do Pai Nosso. Porque hoje o assunto é perdão. Como é tão difícil as pessoas perdoarem. Quantas pessoas que descem à sepultura sem conseguir perdoar o seu semelhante. Quantas pessoas que vivem uma vida inteira sem falar com o outro. Quantas pessoas, até mesmo da mesma família, da mesma igreja, no mesmo setor de trabalho, elas conseguem ficar de mal umas com as outras, não se conversam, não se falam, porque não conseguem perdoar. Mas o ser humano, ele está propício ao erro. O ser humano está propício a ofender, a fazer o outro sofrer. Mas é impressionante que o ser humano não está pronto para perdoar. E quando nós liberamos o perdão, não é nós quem ganhamos. Ou melhor, não é a outra pessoa que ganha porque nós perdoamos ela, não. Quando nós liberamos o perdão, nós é quem ganhamos. Porque a gente se sente bem. E Jesus estava ali com seus discípulos
E eles estavam falando exatamente sobre o pecado do seu irmão. E Pedro, como nós sabemos como Pedro era, Pedro ele faz uma pergunta ao nosso mestre. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Por que Pedro não fez essa pergunta ao contrário? Senhor, até quantas vezes eu pecar contra o meu irmão, ele me perdoará? Mas quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Aí o Senhor lhe disse, não te digo que até 7, mas que até 70 vezes 7. Não precisa ser bom de matemática para chegar ao número 490. E aí você deve estar pensando assim, então Jesus mandou perdoar o nosso irmão 490 vezes. Não. Jesus, quando ele fala isso aqui, ele não estava simplesmente querendo chegar ao número 490. Ele estava querendo dizer quantas vezes for necessário. Quando ele fala até 7, Pedro pergunta até 7. E Jesus fala não até 7, mas até 70 vezes 7. Ele estava querendo dizer que sempre que houvesse a necessidade, Pedro deveria estar pronto para perdoar o seu irmão. E eu pergunto a você nesta noite, quantas vezes você tem perdoado o seu irmão? Quantas vezes você tem perdoado o seu semelhante? Ou até quando você vai viver com esse rancor, com essa amargura, com essa tristeza dentro do peito e não consegue liberar o perdão? Quantas pessoas que não conseguem viver o presente com mágoas do passado e também não têm perspectiva de um futuro, porque o seu coração está amarrado numa mágoa, num rancor, em algo que era para que ela tivesse liberado o perdão e ela não conseguiu perdoar o seu semelhante. Quantas pessoas que vão para a sepultura sem liberar o perdão e não se esquece que o Senhor Jesus também nos disse que se nós não perdoar os nossos irmãos, o Senhor também não perdoará os nossos pecados. Quando somos nós que erramos, nós queremos o perdão. Quando é nós que devemos, queremos o perdão da dívida. Mas por que quando o outro semelhante, quando é conosco, nós não fazemos o mesmo? Nós precisamos colocar em prática, meus amigos, meus irmãos, o perdão. Porque um dia, eu e você, iremos ser julgados por aquele que não erra, por aquele que não falha. E se nós não perdoarmos o nosso semelhante, ele também não vai perdoar as nossas falhas. E não adianta dizer, não, mas eu não erro, eu não peco, porque todo momento nós pecamos. Toda hora nós estamos errando. E Deus está toda hora nos concedendo perdão. Então, meu querido, quando eu e você perdoamos, não é porque nós somos bonzinhos. Nós perdoamos é porque somos inteligentes. Perdoamos é porque agora temos o Espírito do Senhor na nossa vida. E da mesma maneira que Ele nos perdoa de todas as nossas falhas, da mesma maneira que Ele perdoa todas as nossas iniquidades, nós agora temos o mesmo dever de perdoar os nossos semelhantes. Então aqui fica o meu recado, aqui fica a minha dica. Você quer viver melhor? Comece a perdoar daqui para frente. Entenda que eu e você também somos pecadores e precisamos do perdão de Deus a todo instante, a toda hora. E por que então não liberar perdão para o nosso irmão, o nosso semelhante, que também precisa, e é uma ordenança divina, que nós devemos perdoar para também sermos perdoados. Perdoar é uma bênção. Perdoar é desprender-se daquela mágoa,
é desprender-se daquela traição, é desprender-se daquela calúnia, é desprender-se daquilo que falaram. E quando falam, quando nos traem, quando nos caluniam, como dói! Mas quando liberamos o perdão, o diabo fica com a cara no chão. Porque o diabo quer ver o nosso mal, quer ver a gente com o coração rancoroso, cheio de amargura, cheio de raiva. Mas não, no nosso coração tem que ter amor, porque é isso que Deus tem plantado no meu e no seu coração. Por isso, vamos perdoar, e assim seremos perdoados pelo grande Deus, autor das nossas vidas. Não fique remoendo o passado. Quem vive de passado é museu, e você não é museu, você é criatura de Deus. Hoje, filho, herdeiro por Cristo Jesus, herdeiro de uma grande promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Se Ele nos perdoou, se Ele é capaz de passar uma borracha sobre os nossos pecados, não tem nada que possa continuar nos acusando. Então vamos também perdoar o nosso semelhante. E assim, perdoando e sendo perdoados, iremos caminhando até chegarmos à presença do Deus Todo-Poderoso. Perdoe aquele que te ofendeu, perdoe aquele que te maltratou, perdoe aquele que te traiu, perdoe aquele que falou mal de você, falou mal da sua família. Você deve estar falando, pastor, o senhor não sabe o quanto é difícil. É claro que eu sei, meu querido. Quantos anos eu tenho de fé? 30. Quantas vezes eu já não senti isso na pele? Mas o Senhor está dizendo pela sua palavra. Quantas vezes devo perdoar? Até 70? Não. Até 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Ou seja, incontáveis vezes. Porque pecamos incontáveis vezes e também devemos perdoar incontáveis vezes. Sejamos um coração perdoador, é um coração limpo. Um coração que perdoa é um coração puro, é um coração sem rancor, é um coração sem mágoa. Nesse coração pode habitar o Espírito Santo de Deus. Então perdoe, porque Deus já perdoou todas as tuas iniquidades. Amém? Se essa palavra serviu de edificação para a sua vida, envie para os seus amigos, seus familiares, para os seus contatos. Divulgue. Se essa palavra está sendo uma bênção, então você vai lá, aperta o sininho, você dá aquele joinha, você inscreva-se no nosso canal e aperta o sininho que toda vez que tiver uma mensagem nova, o YouTube vai te avisar e você vai estar ouvindo mais uma vez essa palavra. Eu sou o pastor Aparecido Cordeiro e que Deus em Cristo Jesus te abençoe, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.